Fala pessoal, como é que vocês estão? Trago o 74º vídeo aqui no canal, não vou ficar mais repetindo isso, tá? Vai ser o sentimento impassível, né? Que vai ser o primeiro capítulo do livro Ideias Têm Consequências de Richard Rivers, né? Eu reli o capítulo, fiz algumas anotações e eu quero que vocês saibam, né? Eu não vou estar fazendo aqui síntese de capítulo nenhum. Eu vou estar trazendo os capítulos e estar colocando opiniões minhas, concepções minhas e, é claro, narrando as ideias em torno do que foi dito no capítulo. De antemão eu digo, é um livro extremamente complexo. Você pega para ler assim, tipo, com a mente meio cansada, você não consegue denotar a qualidade da escrita de Richard Rivers e também a profundidade que ele consegue transmitir com poucas palavras. Ele é extremamente direto. A questão das implicações dele, eu acho que algumas são até que desnecessárias e eu acho que tem muita coisa que precisaria de exemplificação que ele não coloca. Certo? É uma leitura densa, é uma leitura pesada, é uma leitura que não é fácil, é uma leitura que, se você quiser entender mesmo, você tem que ter um pouco de capricho, né? Por exemplo, simplesmente para entender o título, né? O sentimento impassível. O que é impassível? Mas antes de responder isso, né, eu gostaria que você se inscrevesse aí no canal, colocasse um like, colocasse seu celular no seu bolso e, pô, vai lavar uma louça aí, pô. Vai arrumar seu quarto, vai fazer um treino, vai andar, entendeu? Não fica olhando pra tela parada aí, pelo amor de Deus, né? Então, o que esse capítulo ele começa a abordar, né? O sentimento impassível. Impassível, né? O que é impassível, né? Eu peguei aqui a definição do dicionário, né? Eu vou pegar aqui minha colinha, que não é susceptível de padecer, de sofrer, né? Essa é a primeira definição. A segunda definição, que eu acho que é a que mais se encaixa, né? Que não experimenta ou não denota exteriormente nenhuma emoção, sentimento ou perturbação. Imperturbável. Cara, o que isso quer dizer, né? Sentimento impassível, aquele sentimento que não passa. É meio que uma sensação que você vai tendo sobre as coisas. E é isso que o Richard Rivers ele consegue trazer um pouco aqui nesse capítulo, né? É claro, né? Ele flerta com o sentimento e o racional, né? Mas eu acho que o primordial é trazer as primeiras sensações sobre como as coisas vão andando. Lembre-se, esse livro foi escrito depois da Segunda Guerra Mundial e, pô, se você pegar o livro, você vai pensar que, pô, ele foi escrito em 2024. É absurdo de quão recente esse livro é, né? Porque ele acaba não denotando muitos exemplos datados de época, né? Que a gente precisaria de um contexto muito local. Ele acaba falando de coisas mais macros e mais universais. Isso que é muito interessante da leitura dele. Ele não fala simplesmente sobre as coisas mais universais, mais essenciais, aleatoriamente. Ele também vai escrevendo de modo por essência. É lindíssimo, assim, se você presta atenção realmente. E então, as primeiras coisas que ele vai começar a apresentar vai ser os tipos de ideia que um ser humano pode ter, né? E ele primeiro vai apresentar ideias subjetivas sobre algo, né? Depois sua visão, sua crença, né? Depois a visão metafísica sobre o mundo. E todas elas vão ter um contexto um pouquinho diferente do que se pode parecer, né? Quando a gente fala ideias subjetivas sobre algo, a gente pode pensar, por exemplo, que o cara está criando uma narrativa sobre algo, mas não. É o pensamento rápido, né? O pensamento do dia a dia, né? É aqueles pensamentos que você tem no dia a dia para você conviver em sociedade e tudo mais. Passa, a memória não perdura por muito tempo e você vai se lidando com isso daí, né? As concepções que você tem no mundo, você não expressa todas elas e você vai tendo sensações sobre as coisas, né? É um pensamento, né? Essa ideia mais subjetiva sobre algo, né? Ela vai ser meio que um sentimento mais do que a razão. E aí você vai estar agindo mais do seu lado natural mesmo. E depois a gente vai ter as suas crenças, que aí sim elas vão ser as suas narrativas. Não são as pessoas que você crê, coisas do tipo, não, Jesus rei, né? Não, não, nada disso. As suas crenças vai ser basicamente as narrativas que você vai construir para a sua vida. Sejam elas narrativas edificantes, né? Sejam elas narrativas limitantes, sejam elas narrativas com muito respaldo na realidade, ou seja, extremamente racionais, lembrando-se, né, que a maioria das coisas complexas são formadas por meio de narrativas, e quanto mais simples a premissa dos argumentos da narrativa que você vai fazer, melhor ela se torna, evidentemente, né? Por exemplo, se você parte de premissas extremamente complexas, que ninguém vai concordar com você,
necessariamente a sua narrativa vai ser uma porcaria. Agora, se você parte, por exemplo, de pontos extremamente simples, tipo, eu estou vivo, entendeu? O céu está azul, né? Você começa a denotar essas coisas como coisas mais simples e você parte de todas as premissas simples e vai construindo sua narrativa, definitivamente vai ser uma narrativa bem melhor. Mas, como a gente não conhece toda a verdade, nem nunca vai conhecer, elas são denotadas como narrativas, por causa que premissas simples, aí sim, elas podem ser universalizáveis, mas premissas mais complexas, para explicar coisas mais complexas, aí realmente, né, a gente precisa colocar um pouco de narrativa, um pouquinho das coisas aí, ajeitando as arestas, né, conforme a gente vai descobrir novas coisas, certo? E aí depois você vai ter a sua visão metafísica. Como eu já havia dito aqui no canal, né, falando um pouco sobre Aristóteles, a metafísica vai ser os conceitos universais, vai ser a base de tudo, né? São as verdades. Só que o Richard Rivers, ele não vai tratar assim na sua obra, né? Ele vai tratar isso como as verdades que você precisa ter para viver em sociedade, né? É aquelas questões universalizáveis que elas vão ser aplicadas na sociedade e que elas vão criar uma ordem, né? Já abrindo brecha, por exemplo, para um segundo capítulo desse livro, né? Que a gente vai falar em um outro vídeo. Então, ele vai trazendo todas essas ideias aqui. E por que ele começa a falar do pensamento, né, das pessoas? Porque a gente precisa saber que o ser humano ele vai agir muito por conta dos seus sentimentos. Sentimentos vêm das sensações. E aqui a gente já vai começando a descobrir o primeiro problema. E aqui, né, opinião minha, certo? Eu falei que não ia ser uma síntese sobre o livro, coisa do tipo. Eu falei que ia ser uma narração, uma argumentação por todas as ideias que o livro traz, coisa do tipo. Então, opinião minha, certo? O Richard Rivers, ele tenta trazer uma solução para a cultura. E o cara é tão inteligente, tão bala, que ele mesmo já trouxe os contra-argumentos no livro, que eu acho extremamente mais fortes do que os argumentos principais, principalmente nos dias de hoje, né? Talvez ele ache, naquela época, que havia um ponto de recuperação de tudo aquilo que foi perdido. Só que hoje em dia, meu amigo, sem chance. E é justamente por conta desses pontos aqui que ele começa a colocar. A sensação, o ser humano é extremamente emocional e as emoções eles vão ser denotadas principalmente por conta das sensações, as partes sensoriais. Lembrando que essa parte do ser humano, que é a parte denotada como corpo, né, que vai te proporcionar os seus sentidos, por exemplo, né, elas são a parte mais animalesca do ser humano. Então o ser humano ele vai começar a agir que nem um animal realmente se ele for muito sentimental. Sentimental ao passo que ele está deixando os sentidos dele se aflorar ainda mais, né? Em vez de começar a usar a razão. E aí a gente começa a ter as quebras das sociedades, porque aí todo mundo está agindo pela sensação, pela emoção, então enquanto tiver gostosinho, fica nessa vida gostosinha, enquanto tiver ruim, foge, né? Que nem todo animal em perigo, ou parte para cima também, né? Que aí vai mostrar uma falta de imprudência e você fugir uma falta de coragem, né? É estranho essas coisas, que a gente começa a colocar juízo de valor nisso, né? Racionalizar essa parte mais sensorial do ser humano, começa a esquisitar as coisas. E ele coloca isso daí, ó. O pessoal tá começando a denotar muito para sensações. Então tem o sentimento, né? Que ele vem antes da razão. Ele vem porque a gente, antes de ser um ser humano racional, a gente passou pelo processo de ser bicho, né? De comer frutinha de árvore, de fugir de predador, entendeu? Aquela luta ou fuga, pô, coisa básica do básico. E aí teve a revolução cognitiva. E, pô, aí a gente ficou muito pra frente. Desculpa dizer isso, mas, pô, o ser humano ficou sensacional. Realmente, absolutamente sensacional. Porque a revolução cognitiva abriu várias e várias portas, né? Lembrando que a revolução cognitiva, né, foi algo trazido no livro Sapiens, né? Uma breve história sobre a humanidade. Tem gente que não gosta desse livro aí, né? Mas, pô, eu achei ele interessante para efeitos de história, assim. Eu gosto dele, sim. Pois bem, então, vamos dar seguimento. Se a gente tem o sentimento, né, que ele vem antes da razão, a razão, por si só, ela não vai atuar sozinha. Ela vai precisar das sensações também, né? O seu logos, ele não atua sozinho. Ele é totalmente dependente do seu corpo para que exista uma razão mais profunda, mais transcendental. Porque se você não é matéria, você não sabe o que é matéria, entendeu? Então você precisa saber de tudo isso. Você precisa saber do terreno, você precisa também saber do espiritual. Você precisa saber da matéria, porque tudo é material em átomo, né?
E depois do átomo ainda reduz mais ainda. Mas bem, e aí a gente chega numa conclusão, né? Por isso, a busca pelas boas disposições. Porque, vamos lá, se você é extremamente racional, mas se os seus sentimentos são maus, e aí, o que vai acontecer, né? Porque se o sentimento ele vem antes da razão, então, pô, se seu sentimento é mau, e aí, como que fica a sua razão? Sua razão, ela começa a ser perturbada. Então, eu vejo muito dessas circunstâncias começando a acontecer, principalmente com o pessoal mais jovem aí, né? Que se paga de pseudo-intelectual. Me incluo nisso. Mas, se as suas sensações, seus sentimentos são bons, né? Então, quer dizer que a sua razão, muito possivelmente, porque o que exerce a essência da razão vai ser o seu sentir. É uma das essências, é um dos pilares da razão. Vai ter outros pilares, só que o que a gente está colocando em voga aqui é a questão do sentir. É a questão de você precisar sentir as coisas, você ver as coisas, você cheirar as coisas, você perceber que elas são diferentes, você fazer distinção. Também abrindo margem aqui para o segundo capítulo. Então, Richard Rivers ele traz uma frase: se a disposição de ânimo é má, a razão reforça a maleficência. Se ela é sã, a razão ordena e favorece o bem. E aí, ele começa a se envolver em cultura, né? E, cara, eu acho impressionante o tanto que ele fala assim... Pô, o cara já sabe que, basicamente, o pessoal não vai levar essa questão de cultura pra frente. Mas o cara, ele tenta resgatar isso de tudo que é jeito. E beleza, né? Aí ele chega aqui num argumento um pouquinho mais para metade do capítulo, né? Que eu decidi colocar na frente, antes de criticar a visão de cultura dele, né? Por que eu decidi colocar um pouco mais pra frente? Porque ele acaba falando, né, sobre as pessoas que vão ser críticas da razão, né? Ou seja, para que não seja crítica à cultura elevada. Eu também não sou crítico da cultura elevada para disposições pessoais. Eu acho que sim, você deve ter uma moral extremamente elevada, aliás. Você deve ser uma pessoa extremamente reaça, entendeu? E é isso, pô, tem que ser o sal da terra, não tem jeito. Mas esperar isso do mundo, da cultura, entendeu? Esperar isso dos filisteus, ou esperar isso até mesmo de crente, entendeu? Esperar isso de católico, esperar isso de qualquer outro grupo religioso, pô, não tá dando certo. Você tem que esperar isso de você mesmo, né? Agir a Cristo, a salvação individual. Mas vejamos aqui o que ele fala, né? Sobre as pessoas que vão falar contra a cultura. O homem que tem autocontrole é aquele que pode realizar consistentemente a façanha abstrativa. Ele é, portanto, treinado para ver as coisas do ponto de vista da eternidade, porque a forma é a parte duradoura. Desse modo, encontramos no homem de verdadeira cultura inevitavelmente um profundo respeito pelas formas. Mesmo a que ele não compreende são abordadas com a consciência de que existe uma ideia profunda por trás de uma prática antiga. Esse respeito os diferencia dos bárbaros, por um lado, e dos degenerados, por outro. Essa verdade pode ser enunciada de outro modo, ou seja, se afirmamos que o homem de cultura tem um senso de estilo. Então, é isto que o Richard Rivers vai estar falando. E aí, ele vai trazer uma certa conclusão sobre a cultura, né? Eu acho bem interessante. Acho bem interessante por causa que ele já vai começar a evocar o segundo capítulo desse livro, né? E também ele vai colocar uma ideia que eu flerto um pouco. E aqui é onde a gente vai chegar nas nossas principais distinções. Que vai ser o seguinte. Parece, então, que a origem da cultura é uma questão de afirmação. E que desse modo podemos entender por que seu florescimento mais esplêndido está frequentemente ligado à fase primitiva. Richard Rivers aqui ele queria falar, por exemplo, de reinos, dessas questões. Mas eu volto mais atrás ainda. A questão de quando a coisa bate na bunda é que o pessoal começa a ficar preocupado. Eu, diferente de Richard Rivers, não acho que a gente tem que resgatar bons valores, coisa nenhuma, entendeu?
Eu acho mais que a gente tem que tacar o dane-se, entendeu? Seguir a nossa vida, fazer o nosso, entendeu? Certinho, porque salvação é individual. Tentar convencer algumas pessoas disso daí, né? Que você gosta, que você ama por amor, né? É o papel que Cristo nos deu. Dentro do nosso ciclo de influência, é claro que vão ter pessoas que vão ser muito mais influentes, vão ter outras que vão ser muito menos influentes. Mas é a capacitação das pessoas, né? Faça o seu melhor dentro do que você tem de possível, né? De possibilidade. Mas, para a cultura, dane-se. Para a sociedade como um todo, para a galera progressiva, dane-se. Eu quero mais que eles façam os atos mais de barbaridade possível, entendeu? Para que o pessoal comece a ficar assustado, entendeu? Então eu quero que acelere ainda mais essa parada aí. Eu quero que, o pessoal fique abismado. Por quê? O ser humano ele se mostrou extremamente eficiente, né? Tipo, o pessoal fala, não, mas aí tudo vai se destruir. Não, 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 não. Se você seguir sua vida aí com moral elevada, você não vai ser destruído, sua família não vai ser destruída. O pessoal que tá fazendo essa barbaridade aí, inconsequentemente, vai ser destruído. Entendeu? Efeito colateral, fazer o quê? Mas, quando a água bate na bunda, o ser humano, aí sim, ele sabe se mostrar como verdadeiramente é. Ou seja, é montado, por exemplo, hierarquias que nem de tribos. E aqui eu evoco sim as tribos. Por mais que as condições materiais das tribos fossem horrorosas, fossem perturbadoras, fosse tipo um sistema de escravidão, a tribo, né? Todo mundo era meio que escravo do líder, por um sistema de admiração a esse líder, a sabedoria desse líder, todo mundo respeitava esse líder. Então, esse cara resolvia os B.O. Tinha B.O., o cara resolvia. Ele ia lá e fazia. Que é assim que deveria ser qualquer coisa funcional, né? Até tem uma questão do Guilherme Freire aí que é meio engraçado, né? Mas em partes é verdade, né? Não totalmente, mas que ele fala que tudo é monarquia, tudo que é funcional é monarquia. E pô, realmente, as coisas que evidentemente funcionam, que tem hierarquia, né? E todas as coisas geralmente vão ter hierarquia em uma ordem social, né? Mesmo que dizem que não, vai ter sim. Né? Se você não está percebendo a hierarquia das coisas, é porque você está muito afastado da realidade, muito provavelmente. Mas se você perceber aí, olhar direitinho no seu trabalho, vai ter um cara que talvez ele não seja o chefe, mas que ele faz a coisa funcionar. Esse cara é o verdadeiro líder, né? É o cara autêntico. Então as coisas que funcionam, ele vai precisar dessa pessoa, dessa figura, desse líder. E as coisas vão começar a ser feitas de modo hierárquico. As coisas funcionais vão ser feitas que nem de modo monárquico mesmo, né? Só que não é para tudo, né? Então, vamos dar continuidade aqui no conteúdo, né? Porque é aqui onde a gente tem a principal distinção e isso daí vai se espalhar por toda a obra, pode ter certeza, né? Eu ainda não revisitei todos os capítulos, né? Não tive nem como. Aliás, eu queria ter feito 3 capítulos, eu só consegui 2 capítulos. E aí eu vou encaixar uma série nova aqui no canal, né? Espero que vocês gostem aí da ideia, da proposta. Pois bem, então, o que acontece, né, depois que ele coloca isso? Ele fala sobre o homem culturalmente rico. E ele começa a dizer por que é vantajoso você ser um homem com uma cultura um pouco rica, né? Um homem com uma cultura mais moral. Por que isso vai ser bom para você? Por causa que isso ele precisa ser provado. A autodestruição dos outros, né, já está mais do que evidente. As pessoas já estão com essa sensação, com esse sentimento, né? E se elas não têm esse sentimento um pouquinho antes, elas acabam se dando mal, né? Não é à toa que, por exemplo, o número de mães solteiras no mundo aí tem aumentado demais. Não é à toa que, por exemplo, o número de aborto, de infanticídio tem aumentado em números alarmantes. Não é à toa que guerras estão bombando por aí. Não é à toa que nada disso está acontecendo, né? Não é à toa que tem cara construindo família e fugindo da família, construindo família e fugindo da família, entendeu? Não é à toa, por exemplo, que a gente vai ter os caras que eles vão trabalhar a semana inteira, entendeu? Meio que mal trabalhado, vão chegar no final de semana e vão querer saber só de beber. Não é à toa nenhuma dessas coisas, né? Isso vai passando, transpassando pelos temas da filosofia mais transcendental possível, né? Qual o propósito que está tendo todas essas coisas, né? Então, ele fala sobre o homem da cultura, culturalmente rico, né? Com uma cultura mais elevada. Então, ele escreve o seguinte: o objetivo mais importante a ser alcançado por ele é
a descrição imaginativa daquilo que, de outro modo, é um fato empírico bruto, um conjunto de hipóteses sobre o mundo. Então, sua capacidade racional estará a serviço de um modo de ver as coisas que preservará do sentimentalismo sua opinião sobre o mundo. Como em qualquer obra trágica, o som e o furor que acompanham sua vida não terão significado, a não ser que algo esteja sendo confirmado por meio de toda a ação. E podemos dizer que tanto no teatro como na vida, a ação deve estar dentro dos limites da razão. Caso nossos sentimentos devam ser instruídos e proporcionados, o que equivale a dizer que devem ser justos. Então, ele coloca esse motivo extremamente bonito para que a gente possa ser pessoas morais. Ele, de novo, tenta comentar sobre um lado natural do homem, avançando para a vulgarização, tendo como exemplo os Estados Unidos, Ele coloca outro exemplo, por exemplo, como o impacto que a propaganda teve sobre a cultura, Ele também fala sobre a substituição de reflexão pela sensação, Porque você vai, tirando toda a sua reflexão e você começa só a sentir, entrar no flow das coisas, E tá tudo gostosinho, as pessoas elas vão cada vez mais se imergindo nisso, que é aquilo que ele já tinha discutido da outra hora. E que eu trouxe aqui uma visão contrária dele, que é que a hierarquia mais bruta, que mais funcionava é aquela que quando a água batia na bunda, o pessoal precisava fazer dar certo. Então é isso, pô. Vai ter que chegar uma hora que, vai ter que dar certo, entendeu? E coitado desses pobres homens que nascerem nessa época aí, Mas as coisas vão ser organizadas. Vão ser organizadas. Não tema isso, não. Porque, ser humano é esse bicho aí, entendeu? Ele quer viver gostoso, mas quando ele começa a perceber que, tá dando ruim pra caramba, ele começa a rever todas as suas ações e muda drasticamente. De novo, buscando a busca do maior conforto possível. E todo o ciclo se repete, Então é meio que uma corrente infinita. Vamos ver aí o que vai se desvencilhar, Eu pretendo viver até os meus 100 anos de idade, então vamos ver aí o que vai transpassar esse século, que Deus nos dá. Então, vamos lá, continuar aqui. E aí ele comenta, finalmente, sobre o desaparecimento dos heróis. A única salvação possível encontra-se na iluminação imposta pelas ideias. Mas se não queremos que nossas ideias aumentem a confusão, devemos harmonizá-las por meio de alguma visão de mundo. Nosso dever é antes encontrar a conexão entre a fé e a razão, em uma época que não sabe o que é a fé. Então ele foca de novo essa questão da metafísica e ele finaliza o capítulo falando sobre a fé, tirando do lado material e colocando no lado espiritual. Bem, espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui. Tchau, tchau.